Alguns monstros não caçam na escuridão. Eles constroem a própria. Nos anos 80, no interior da Califórnia, 2 homens se preparavam para o fim do mundo. Ou pelo menos era isso que diziam. Mas o que realmente planejavam não era sobrevivência. Era entretenimento. Um tipo de prazer que só pode nascer onde não existe mais humanidade. Leonard Lake era um ex-fuzileiro. Disciplinado, inteligente e completamente obcecado por controle. Passava horas estudando manuais militares, coletando armas e escrevendo sobre a queda iminente da civilização. Dizia que, quando o mundo acabasse, seria o único homem livre. Charles Ng era o oposto. Impulsivo, violento e movido por instintos. Juntos, formavam uma dupla perfeita para o caos. Eles compraram um terreno isolado no norte da Califórnia. Ali, Leonard construiu um abrigo subterrâneo com paredes de concreto e portas de aço. Chamou aquele lugar de Operation Miranda. No papel, era um bunker de sobrevivência. Na prática, era um cenário de horror. Câmeras cobriam cada canto. As paredes eram revestidas com ganchos e correntes. No chão, um colchão velho, manchas escuras e marcas de unhas. Era ali que eles mantinham suas vítimas e registravam tudo em fita. Durante anos, Leonard e Ng sequestraram casais e famílias inteiras. Ele preferia mulheres. Queria provar que podia quebrar uma pessoa até ela deixar de ser humana. Nas gravações que mais tarde seriam descobertas pela polícia, Leonard aparece calmo, olhando diretamente para a câmera. Ao fundo, uma mulher implora para morrer. Ele fala sobre disciplina, sobre submissão, sobre como o medo é o combustível da obediência. E então ri, satisfeito com o que criou. Charles Ng surge em seguida, rindo junto, animado, como quem participa de um jogo. Para eles não era um crime. Era uma coleção de dor. As vítimas eram obrigadas a ler frases diante da câmera. Algumas ainda acreditavam que poderiam sair vivas. Outras já sabiam que estavam registrando seus últimos minutos. Leonard as chamava de projetos. Em seu caderno, cada nome era seguido por uma anotação simples: eliminado. Quando a polícia finalmente chegou até eles, foi por acaso. Ng tentou roubar uma ferramenta em uma loja. O dono desconfiou e chamou a polícia. Leonard foi detido e levado para interrogatório. Durante a revista, encontraram o caderno com os nomes e o endereço do terreno. Quando os investigadores chegaram ao local, o ar era pesado, quase podre. No quintal, covas rasas e ossos espalhados. Não bunker, pilhas de fitas VHS, cada uma contendo horas de gravações. Homens e mulheres amarrados, gritando, chorando, implorando. Alguns eram os mesmos que apareciam nas fotos das famílias desaparecidas da região. Leonard Lake nunca foi julgado. Assim que percebeu que seria preso, engoliu uma cápsula de cianeto que carregava pendurada no pescoço. Caiu no chão, convulsionou e morreu minutos depois. Charles Ng fugiu para o Canadá, mas foi capturado pouco tempo depois e extraditado para os Estados Unidos. Seu julgamento foi um dos mais longos e caros da história da Califórnia. Demorou anos, e cada fita exibida no tribunal fazia a sala inteira ficar em silêncio. As gravações mostravam exatamente o que a polícia já temia. A crueldade deles não era impulso, era método, planejada, detalhada, repetida. Leonard acreditava que estava documentando a natureza humana. Charles acreditava que estava se divertindo. Foi condenado à morte em 1999. Permanece no corredor até hoje. Nunca demonstrou arrependimento. Apenas reclama do tempo e diz que sente falta do sol. O terreno onde o bunker existia foi limpo, queimado e destruído. Mas alguns policiais contam que nas primeiras visitas,
O som de passos metálicos ecoava mesmo quando ninguém estava lá. E no fundo, o cheiro de ferrugem nunca saiu completamente do concreto. Leonard Lake e Charles Ng ficaram conhecidos como os colecionadores de dor. Homens que não matavam por raiva nem por necessidade. Matavam porque queriam ver o que restava de uma pessoa quando a esperança acabava. E o que restava nunca mais parecia humano. O cheiro foi o primeiro aviso. Um odor estranho que vinha dos canos, invadindo o prédio aos poucos. Os vizinhos achavam que era encanamento velho, mas o encanamento estava cheio de algo que nenhum encanador esperava encontrar: restos humanos. Quando a polícia chegou ao apartamento 23, o morador parecia tranquilo, educado, cortês. Seu nome era Dennis Nielsen, ex-policial, funcionário público e até então um homem comum. Mas o que guardava dentro daquelas paredes era tudo, menos normal. Dennis nasceu em 1945, na Escócia. Cresceu isolado, tímido e preso a um vazio que nunca conseguiu preencher. Aos 6 anos, viu o corpo do avô em um caixão e achou que ele apenas dormia. Tocou o rosto frio e ficou ali, parado. Disse mais tarde que aquele momento o ensinou a amar a quietude da morte. Quando adulto, tentou ser soldado. Serviu por anos, mas a solidão o seguiu. Era reservado, educado, invisível. Trabalhava, bebia e passava as noites sozinho em bares, observando homens que pareciam felizes. Eram eles que ele queria. Não por desejo, por companhia, pelo silêncio depois. Em 1978, ele levou o primeiro homem para casa. Conversaram, beberam e no meio da madrugada, Dennis o estrangulou com uma corda. Sentou-se ao lado do corpo por horas. Ficou olhando. Falava com ele e pela primeira vez sentiu que não estava só. A partir dali, o apartamento virou um cemitério. Durante 5 anos, ele atraiu homens para dentro. Jovens solitários, andarilhos ou simplesmente pessoas que não fariam falta. Matava da mesma forma. Depois lavava os corpos, os vestia, sentava ao lado deles no sofá e ligava a televisão. Ficavam juntos por dias. Comia em silêncio. Dormia ao lado dos mortos. Dizia que o apartamento só parecia em paz quando ninguém respirava além dele. Quando o cheiro começava a ficar forte, ele se livrava dos corpos, cortava em pedaços, queimava nos fundos do prédio. Mas nem sempre conseguia. Alguns pedaços eram guardados, outros jogados pelo encanamento. Em 1981, Dennis se mudou para outro endereço. Levou com ele os hábitos, as lembranças e o mesmo vazio. Matou mais 12 homens. Em 1983, a água começou a descer devagar nos canos. O zelador chamou um encanador. E o que ele encontrou não era entupimento. Eram fragmentos de carne, dedos, pele. No dia seguinte, a polícia bateu à porta. Dennis abriu com calma. Perguntaram sobre o encanamento. Ele apenas respondeu que parecia que haviam encontrado algo. Depois fez uma pausa e completou que havia muito mais no armário. Dentro do apartamento, o cheiro era insuportável. Em sacolas plásticas, pedaços de corpos. Em baldes, cabeças guardadas em solução. No chão, manchas que nunca haviam saído. Dennis apenas observava, curioso, como se quisesse ver até onde a polícia aguentaria olhar. Durante o interrogatório, contou tudo com precisão. Datas, nomes, gestos. Disse que não matava por raiva, matava para manter perto. Não suportava vê-los ir embora. A morte para ele era a única forma de manter alguém ao seu lado. Foi condenado à prisão perpétua em 1983.
Passou o resto da vida escrevendo diários e descrevendo os dias com o mesmo tédio de quem fala sobre o tempo. Dizia que os mortos eram seus únicos amigos verdadeiros. Nunca pediu perdão, nunca chorou. Em 2018, foi encontrado morto na cela, aos 72 anos. Morreu sozinho, como sempre viveu. O apartamento 23 foi reformado, as paredes pintadas, o cheiro mascarado. Mas alguns moradores juram que, nas noites frias, o ar dentro do prédio ainda fica pesado, como se algo invisível observasse cada movimento. Dennis Nielsen foi o homem que confundiu solidão com amor, vida com silêncio, companhia com decomposição. E quando o cheiro subiu pelos canos, era só o passado tentando escapar. Eles caçavam por razões diferentes, um pelo prazer de ver o medo, o outro pela companhia que só a morte podia dar. Mas o resultado foi o mesmo: silêncio, cheiro de decomposição e o tipo de vazio que nem o tempo consegue apagar. Se chegou até aqui, deixe seu like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários: qual dessas histórias te deixou sem ar?